A paz do Senhor. Crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sandy e nós estamos aqui nesse vídeo para fazer uma homenagem ao nosso pastor presidente, pastor Gessé Góes Ferreira. E para contar essa história, nós estamos aqui na cidade do Icó. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história narrada pelo pastor Gessé, não é verdade? Pois bem, agora a história do nosso pastor, quem vai contar ela são as ovelhas aqui no Icó. Ou melhor, são as crianças e adolescentes aqui do Departamento Infantil Canaã daqui da cidade do Icó. Então você vai mergulhar em uma história belíssima. Crianças, vocês também vão conhecer uma história encantadora da nossa terra. A cidade do Icó tem histórias encantadoras, a qual quem vai contar também são as nossas crianças. Sejam bem-vindos e fiquem até o final. A paz do Senhor, crianças, eu sou a Ana Lara e eu estou aqui para falar para vocês que na nossa cidade tem vários pontos históricos, como casas, casarões, prédios, e foram construídos no tempos dos reis, rainhas, príncipes, princesas e escravos. Você já ouviu falar no Teatro Ribeira dos Icós, construído no século XIX, em 1860? Então eu apresento a vocês o Teatro Ribeira dos Icós. Sabem por que eu estou aqui? Porque esse foi o primeiro local que o pastor Gessé Góes Ferreira recebeu seu primeiro convite para pregar em um congresso de jovens em 1990, na cidade de Icó, Ceará. Então vem comigo conhecer mais o Teatro Ribeira dos Icós por dentro. E foi nesse local que os irmãos pela primeira vez conheceram o pastor Gessé Góes pessoalmente. E naquele dia se tornaria inesquecível para o pastor Gessé Góes e para todos os irmãos. Glória a Deus, crianças! E foi aqui que o pastor Gessé Góes pregou o Evangelho de Cristo para milhares de pessoas. Paz do Senhor, eu sou Abraão Levi e hoje eu estou aqui no Icó, Ceará, na Praça do Rosário, onde fica a Igreja do Rosário, que os escravos construíram em 1828. Eles construíram porque os negros não poderiam frequentar a mesma igreja que os seus donos, brancos. Por isso os escravos construíram essa igreja para que os negros pudessem frequentar as suas missas. E aqui do lado mora o irmão Raimundo e a saudosa Irmã das Neves, onde o pastor Gessé frequentava muito. E aí, vamos lá, vamos conhecer essa história? Irmão Raimundo, como é que era a vida aqui de vocês aqui no Icó? O ciclo de amizade, apesar de nós sermos evangélicos, era o maior que pudesse ser, né? Nós nos encontrávamos aqui em casa, na casa dos irmãos Edmir, na casa da irmã Socorro. A irmã das Neves contando anedota para o pastor Gessé. Ele achava tão lindo que só faltava virar para trás no sofá. A irmã das Neves contava umas anedotas de salão, tá entendendo? Ele gostava muito de ouvir a história da traíra, né? Mas como nós não podemos só praticar, só dizer, ele já sabe qual é essa história da traíra. E na convivência dele com os irmãos, o dia era muito bom, porque ele ajudava a todos. Quando o pastor chegava, a primeira coisa que ele fazia era entrar aqui na cozinha, diretamente nessa mesma panela que nós estamos aqui. Ele olhava e perguntava: o que? Ô, tô doido pra comer esse corredor mesmo, corredor que eu tô fraco, irmã da Neve, quero comer esse corredor hoje de boi, que eu tô fraco, pra comer o corredor do peito. Pirão, e era assim a vida dele. Como é que era que o pastor Gessé fazia para ajudar os irmãos aqui no Icó? Aqui sempre ele participava com todos os seus irmãos, né? Em tudo no mundo. Aqui quando terminava o culto, ele chegava um com o papel da luz, chegava outro com a água, chegava outro para comprar um remédio, chegava um com passagem atrás dele para Fortaleza, e ele passava tudo para o irmão Rovinaldo. Aquilo era resolvido aquilo ali na hora.
na hora ele dava o dinheiro e o irmão ia para fazer suas coisas, pagar sua energia, comprar seu remédio, fazer sua viagem de tratamento em Fortaleza, era sua participação. Raimundo, como é que era a vida aqui do irmão João Ferreira e da irmã Vaninha? Ah, João Ferreira sempre preguiçoso, né? Não sabia fazer nada. Atrás de ser mecânico de bicicleta, não sabia nem regular. E lá na igreja, João Ferreira vinha aqui para casa, nós merendávamos, ele vinha sempre aqui em casa. Começou a namorar com a Vaninha, né? Aí inventou de casar, disse que ia casar. Mas não podia casar porque ele não tinha nada. Ele não sabia regular uma roda de bicicleta, mas todo dia ele estava lá na oficina. Tá entendendo? E o pastor Jessé levantou a igreja para ajudar João a casar. Levantaram do pinico a cama, geladeira, fogão, mesa, tudo foi doado para João Ferreira. Tudo novo, não tinha nada velho não. Quando foi no outro dia, eu estando na loja da irmã Bertinha, do irmão Raimundo Abílio, aí foi a irmã Bertinha e disse, irmão, deram tudo, só faltou o armário. É mesmo, irmã? Aí a irmã Bertinha vai dizer, eu tenho um aqui, é para o irmão Raimundo dar. Aí pronto, eu caí e dei o armário. João Ferreira casou, veio morar aqui bem pertinho de casa. De manhã eu vinha merendar, 10 horas a Vaninha chegar e ele chegava para almoçar. Era a nossa convivência. E o ciclo de amizade era muito grande com o pastor Jessé, graças a Deus. E o irmão Rovinaldo? Ah, o irmão Rovinaldo, rapaz, foi um drama. O irmão Rovinaldo aqui, casado, né, também. O pastor Jessé perguntou, o que você sabe fazer? Nada, não sabe trabalhar de predeiro não. Aí o pastor Jessé conseguiu para ele trabalhar de predeiro no Iguatu. Ele foi trabalhar de predeiro no Iguatu, tá entendendo? Quando terminou o serviço, veio para o Icó, o pastor Jessé disse, e agora? Você sabe cortar cabelo? Não sei não, foi bota no salão. E foi cortar cabelo e o irmão Rovinaldo hoje era um bom barbeiro aqui dentro do Icó. Muitos clientes o irmão Rovinaldo tinha, né? Aí realmente depois Deus fez um convite para ele, que teve um problema. Aí deu tudo certo e ele está morando com Jesus hoje, o irmão Rovinaldo. Como é que foi o contato do senhor com o pastor Jessé? A irmã da Neve visitou umas 4 ou 5 igrejas aqui no Icó e depois ela recebeu um convite pela irmã Mundinha para ir visitar lá no Templo Central. O pastor Jessé, dizendo ela que era um bom pastor, pregava bem. Então nós fomos lá, né? Nós fomos visitando, ela foi e eu no mundo bebendo cachaça e raparigando, que eu achava bom, tá entendendo? Não sabia nada de igreja. E não queria aceitar Jesus, não. Visitei a igreja umas 4 ou 5 vezes, uma irmã lá só me cutucando. Quer aceitar Jesus? Eu digo, eu não quero aceitar Jesus, não. Eu disse para a irmã das Neves, não manda aquela velha mais me convidar, eu aceitar Jesus. E quando foi no fim do ano, eu me danei mesmo, né? Na passagem de ano, a irmã das Neves foi para a igreja e eu estava no alto, no auge. Eu não era evangélico, estava no alto mesmo, tá entendendo? Quando a irmã das Neves vinha chegando, eu digo, vai sair para onde? Ela disse, vai vinha chegando. Aí eu também saí de casa e vim chegar no outro dia, 10 horas da manhã. Daquele jeitão bonitão, que eu achava bom muito, né? E ela, no outro domingo, ela chegou no pastor e disse, pastor, não dá mais certo eu vir para a igreja, não, como está lá em casa, com as maiores pornografias, dizendo que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo com o pastor. Aí o pastor disse, não, tenha calma. Aí o pastor mandou aqui 3 vezes por vir cantar, eu chamava de cantar nessa época. E vieram evangelizar e diziam, quer aceitar Jesus, quer não. Quer aceitar Jesus, quer não. Mas na oportunidade que vieram aqui um dia, já na terceira ou foi 4ª vez, aí vieram me perguntaram, eu disse, quer não. Eu aqui, era uma porta, eu fechei a porta aqui para o irmão ir embora, ele me deu o pai de Senhor, o irmão Raimundo Abílio. Aí ele disse, irmão, eu resolvi vir cantar um louvor aqui para você. Quando cantar, ele não teve o que fazer, hoje eu digo assim, ele cantou o número 15. Ó, tão cego eu andei perto do vaguei. Foi aí eu me converti, porque ele só cantou 3 estrofes e perguntou se eu queria aceitar Jesus. Foi só dessa maneira aí. Aí pronto, daí pra cá, o boato na rua agora tá muito bom. O pastor Jessé e Raimundo lá dentro da igreja. Aí depois foi o irmão Edmir, que é o tabelião e dono do cartório, irmão do Dr. Clon, que era prefeito na época, né? Então o pastor Jessé, naquela coisa dele de construção, chegou pro Dr. Quilom, pediu uma ajuda para a construção da igreja. O Dr. Quilom disse que já estava acostumado com aqueles pedidos, não ia dar nada não. Mas ele tinha um coração bom, de cerco de amizade, chegou tão próximo que deu tudo para a igreja. Dr. Quilom Peixoto Farias, médico da cidade e prefeito da cidade também na época, tá entendendo? E então ele deu lá, e quando foi no dia da inauguração, quem cortou a fita simbólica foi o Dr. Quilom e o pastor Pedrinho, lá de Fortaleza, do Templo Central. São essas bondades que o pastor Jessé fazia no Icó.
E o senso de amizade era muito grande que ele tem, que ainda hoje o povo tem saudade do pastor Jessé. Aqui com o nosso amigo Pedão, viu? E quando ele veio morar aqui, e colocou a esposa dele, ele tinha medo dos cabas virem cantar a mulher dele, porque aqui era a Rua da Corrente. O pastor Jessé sabe disso aí, dessa história aí. Esse é o Pedão, na época do pastor Jessé, que ele veio colocar a igreja aqui. Se prestar junto com as outras. Pois tá, Pedão, obrigado, viu? Foi um prazer. Nós estamos aqui na rua, hoje é Desembargador Zé Bastos, e antigamente era a Rua da Corrente. Aqui era um lar de prostituição. E quando o pastor Jessé que veio tomar posse aqui nessa igreja, né? Eu não era evangélico ainda, mas sei contar bem. Era aqui, essa congregação, a igreja era aqui, que o pastor Jessé veio e tomou posse aqui. Era na época do pastor Tito, entendeu? E ficou. E nós já estivemos aqui conversando com o Pedro, ali, que chama-se Pedão. É quem conhecia bem isso aqui, ele sabe o que ele disse aí sobre esta rua aqui. E aqui o pastor Jessé saiu daqui e construiu o Templo Central grande lá na Mansão Frota, nós ficamos na Bondade. E hoje está aqui, é puramente familiar, tudo com casas boas, tudo com casas boas, puramente familiar esta rua aqui, entendeu? Paz do Senhor, eu sou Isaac Soares e estou aqui para dizer para vocês que o pastor Jessé chegou aqui na cidade de Icó, Ceará, em 15 de maio de 1991. E Deus abençoou o pastor Jessé e ele conseguiu comprar um terreno para construir a igreja sede Templo Central aqui no Icó. E essa é a igreja construída. Estamos também aqui na rua General Piragibe, aqui na cidade do Icó, uma rua bastante conhecida. Estamos no final dela, aonde aqui no fundo está a Igreja do Rosário. E para essa igreja ser construída, conta-se a história que aqui nessa rua era onde residia os nossos irmãos negros, os escravos daquela época. Eles só poderiam transitar aqui nessa rua, ou seja, eles moravam aqui, mas só poderia ter acesso aqui na cidade do Icó a passar por esta rua. E é muito conhecida aqui no Icó essa rua como Rua do Meio. E aqui ao lado é também uma rua bastante conhecida, a Avenida Ilídio Sampaio, a qual era onde moravam ali os ricos, eles residiam lá. E também muito conhecida a outra rua, que é hoje onde está a Praça do Temege. E mesmo com muitas lutas e dificuldade para eles aqui naquele tempo, eles foram responsáveis por construir casarões belíssimos, e como também esta igreja histórica daqui da Praça do Rosário, mais conhecida como Igreja do Rosário dos Pretos. E o pastor Jessé também, que passou aqui por essas terras, teve também muitas lutas e dificuldades, mas ainda assim Deus havia feito promessas para a sua vida. E Deus fala ao pastor Jessé claramente que Deus iria usar ele com um grande ministério aqui no estado do Ceará. E foi em Fortaleza que iniciou o Ministério Canaã há mais de 20 anos atrás. E eu e você conhecemos a história do Ministério Canaã, não é verdade? E também chegou aqui na cidade do Icó o Ministério Canaã, a qual as crianças vão contar para vocês aqui nesse vídeo. A paz do Senhor, eu sou a Sara Jaiane e vim apresentar a vocês o primeiro prédio do Ministério Canaã aqui no Icó. Foi aqui nesse prédio alugado que iniciou o trabalho do Ministério Canaã de Icó.
que logo depois o pastor Jessé comprou este terreno e construiu esse lindo templo com os irmãos. E a nossa igreja fica localizada nas principais avenidas aqui em Có, Josefa Nogueira Monteiro. Obrigado, pastor Jessé, por tanto amor com os irmãos aqui no Icó. Olá, crianças da paz do Senhor. Eu sou Noemi Lucene. Estou aqui para apresentar para vocês um lugar muito especial para o pastor Jessé. Ele chegou aqui na cidade do Icó em 1991. Ele foi muito bem recebido pelos irmãos aqui da congregação e também pela minha família, do meu avô Edmilson Lucena e da minha avó Rosa Pinheiro. E é aqui onde o pastor Jessé vinha muito congregar, adorar o Senhor, vir ter um almoço de domingo e comer uma galinha caipira aqui na casa do meu avô e da minha avó Rosa Lucena. E agora eu vou apresentar para vocês o meu tio Edmilson Lucena Filho. Tio Edmilson, como foi quando o pastor Jessé chegou aqui para pastorear? E que história é essa dessa história dessa vaca? Pai do Senhor, criançada da Arca de Noé, o pastor Jessé chegou aqui no ano de 91, né? E foi um período muito bom, né? Para a Igreja do Senhor aqui no Icó, porque foi um homem de Deus que trouxe uma nova dinâmica, né? Para fazer a obra de Deus nesta cidade, neste município. A gente teve aquele apego muito aconchegante com a pessoa do pastor Jessé, por ser um homem carismático, um homem de visão, um homem que faz o reino de Deus de uma forma, podemos dizer, diferenciada, né? E a gente, como vem de uma família tradicional, dos nossos avós, evangélico, e ele teve muito apego à nossa família, pela gente ter também sido flexível, né? Com o ministério do pastor Jessé, apoiando naquilo que era necessário. E ele sempre esteve aqui na nossa comunidade, que é uma comunidade que é um projeto do governo federal, né? Foi fundado no ano de 73, na época dos governos militares, para irrigado e Colimacampo, uma região que era a galinha dos ovos, né? Que tinha muita produtividade, muita riqueza, né? E a gente foi privilegiado com essa oportunidade. Em 1973 nós chegamos aqui, inclusive nós estamos fazendo no próximo mês 50 anos, né, de igreja aqui no Beta, né? E o período áureo, né, o período da igreja, que foi o período em que o nosso pastor Jessé esteve conosco, né? Ele sempre esteve ligado, né, tanto na vida espiritual como na vida familiar, esteve muito presente com a nossa família e com essas comunidades periféricas, os irmãos, onde o evangelho cresceu bem, com o periférico. E ele conta, né, essa história da vaca, né, porque a gente vem também de uma família que sempre esteve ligada à pecuária, né? Nós sempre fomos produtores de grãos, né? E também produtores de pecuarista, né? Não um pecuarista grande, mas sempre tivemos uma boa criação, né? De gado, um pouco de ovelha, né? Aqui ainda temos criação de ovelha, de bode, de porcos, galinha, tudo isso se fez parte, né, da nossa convivência. E ele sempre esteve aqui presente nos nossos almoços de domingo, né? Participando da matança dos leitões, né? E aconteceu esse milagre, né? Uma vaca que chegou a parir
2 bezerros, né? Foi a única vaca que durante esses mais de 60 anos que nós criamos gado, né? Foi um acontecimento singular, né? Uma vaca na época do pastor Jessé, né? Ter dado 2 bezerros, né? Como ele sempre era ligado a todas as situações da congregação, da família, né? Até nisso ele estava envolvido, né? No sentido de orar, né? Pelos nossos animais e Deus abençoar até milagre de nascer 2 bezerros de uma só vaca, né? Que é coisa rara. Portanto, isso é realidade, né? Fez parte do ministério do pastor Jessé aqui, né? Na nossa família, nessa congregação, né? Apenas está fazendo aqui esse depoimento dos dias, né? Dos meses, dos anos tão bom que foi estar com o nosso pastor Jessé nos pastoreando. Esse homem que Deus tinha um projeto assim, que é difícil explicar. Chegar em Fortaleza hoje, participar do culto na sede da Canaã, né, ver a obra física realizada pelo pastor Jessé, na direção do pastor Jessé, né, ver a obra espiritual. Para mim, né, que vi todas o percurso do ministério do pastor Jessé, as provações, as lutas que ele passou no ICOP, e chegar lá e ver tudo, né, que ele conseguiu como, né, aquele que está na linha de frente, né, a sua visão, né, é o que está em primeiro lugar, né, a sua visão é inquestionável, sempre tendo aquela visão de águia, onde muitos diziam não dá certo, mas ele fazia na crença da palavra, né, na visão que Deus tinha lhe dado, e ver o Ministério Canaã hoje, até no próprio Icó, né, uma igreja, uma sede, uma própria na cidade de Icó, na melhor avenida, no melhor local da cidade, tudo isso não tem como explicar, né? O Ministério do pastor Jessé é um ministério não tem como duvidar, né? Que assim como Deus levantou só um Davi, só teve um Davi, né? Só teve um Billy Graham, né? Portanto, só tem um Jessé. O Jessé é um pastor que não é o pastor Jessé. É um homem que Deus abençoou, Deus o capacitou, Deus fez prosperar e que ele não perdeu a origem, né? Está sempre com os pés no chão, né? No sentido de agir pela humildade, o amor à igreja, né? Coisas que eu admiro muito do pastor Jessé, é o amor dele, né, para com o culto, né? Ele ama o culto, ele não se acostumou com o culto. O culto é a prioridade dele, né? Sempre que ele está realizando o culto de domingo, ele já está motivando o povo para o culto da sexta, da quarta, né? E assim ele consegue influenciar, né, o Ministério Canaã e ser um ministério diferenciado, não só agora a igreja física, aquela igreja na sede, nas congregações, mas até a igreja online, né? Ele tem um êxodo que só acredita quem tem realmente visão, né? E não tem como descomprovar, porque é algo fora do sério, né? É um milagre, o Ministério Canaã, um milagre sobre milagre, né? Em todos os sentidos. Que Deus continue abençoando nosso pastor, né? Este modelo, este exemplo de homem de Deus, que é uma bênção. Tio Edmilson, me conta essa história que o pastor também Jessé sempre conta, que ele andou na garupa da moto do Senhor. Essa história da gente de ele andar sempre comigo na moto é porque era uma época muito difícil, tá entendendo? Até os transportes era muito pouco. Naquela época não existia
quase transporte, né? E eu como um rapaz, né, como um rapaz solteiro, tinha mais tempo, e eu tinha essa moto e a gente ia para as congregações a 40 quilômetros, né, subindo serra, na região da Serra, era São Gonçalo, era Pedrinhas, né, na região também do Beiço do Rio, da Extrema, Três Bodega, Vazinha, né, eram muitas congregações que foram crescendo com o ministério do pastor Jessé, e todas as semanas, né, nós íamos para essas congregações, às vezes com outros irmãos também, que também tinham moto, né, e faziam uma equipe, e nós, era o transporte, né, que colaborou muito para a evangelização, por ser acessível às regiões de serra, né, de estradas, né. Era um período muito bom, né, porque o pastor Jessé, ele era um pastor que veio assim da capital, mas ele se adaptou, né, à região do interior, e a gente ia dar ceia aos irmãos, né, em várias regiões. O município de Icó é muito grande, Extrema, com a Paraíba e com o Rio Grande do Norte, né. Às vezes tem locais que dá 30 quilômetros da sede, 35, 50, né, como Icózinho, São Bento, né, que chega a dar quase 50 quilômetros. Portanto, foi um trabalho que era dificultoso, mas era prazeroso a gente fazer, né, com o nosso pastor Jessé. Foi benção mesmo. E aqui, crianças, onde a congregação do Conjunto Beta, aqui no Icó, Ceará, onde o meu tio Edmilson, filho, e a minha tia Nalva cuidam da igreja. E eles têm um recado para dizer para o nosso pastor Jessé Góes. Pai do Senhor, pastor, parabéns pelo dia do pastor. Nós queremos agradecer a Deus, primeiramente, pela vida do Senhor, pelo seu ministério, né? Tem um ministério que tem influenciado, podemos dizer, a nossa geração, né? E que tem atingido as expectativas daquilo que o apóstolo São Paulo diz lá no capítulo 3 de Efésios, né? Que Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Portanto, esse versículo tem acontecido na vida do Senhor. Nós somos agraciados com o seu ministério, com o fluir do seu ministério. O Ministério Canaã é uma bênção de Deus, não só mais para o estado de Ceará, mas para o Brasil, e eu vejo que está atingindo as nações. Estou orando para que esta realidade se torne cada vez mais realidade na vida da igreja do Ministério Canaã, né? Nós estamos aqui na congregação, essa congregação que está orando pelo Senhor. Estamos aqui nessa congregação, né? Uma congregação pequena, mas orando pelo Ministério Canaã. Nós temos também a congregação no Catavento, no Loureiro, que tudo tem, né, seus prédios próprios, né? O Ministério Canaã tem crescido também nessa cidade, tem sido uma bênção. Estamos felizes pelo dia do pastor, pelo nosso pastor Rafael também, que é uma bênção com sua família. E estamos aqui aguardando, né, a promessa que o Senhor nos fez de vir celebrar conosco esse ano, que nós fazemos 50 anos de evangelho aqui no Beta, né? Esta comunidade que o Senhor sempre esteve presente, participando, né, dos cultos públicos, né, de evangelização, e nós sempre tivemos presente também na igreja sede, né? Nós somos que nem pardal, todo dia nós queremos estar em igreja. Aprendemos isso com o pastor, né? Aqui, pastor, olha os bancos, né? Esses bancos que foram, que faz parte do seu ministério, do seu esforço, né? Nossa congregação tem aqui bancos que foram do ministério da época do pastor Jessé, há mais de praticamente quase 30 anos, né? E temos sido abençoados, né? Porque abraçado esse ministério, eu e a minha
esposa, irmã Edinalda, né? Estamos cada dia sendo abençoados pela sua visão de vida. Nós louvamos a Deus, pastor Gessé, por sua vida e somos gratos por tudo que Deus tem feito e oramos e pedimos a Deus todo dia que o Senhor lhe dê muita saúde, lhe dê muita graça, muito entendimento e que Ele cubra com o sangue de Jesus para livrar e guardar de todo mal, porque nós reconhecemos Deus na sua vida. O Senhor, como sempre fala, né? Foi o profeta que profetizou sobre a nossa vida e realmente, da forma que o Senhor conta, Deus fez desta forma, né? O Senhor foi usado por Deus para nos unir, estarmos juntos e nesse propósito, nessa caminhada de pregar o Evangelho e nesse ministério de oração, pelo qual o Senhor tem nos chamado. Nós somos imensamente gratos, que Deus continue lhe abençoando. E para uma curiosidade, né, das crianças, o pastor Gessé, ele recebeu o título de cidadão, né, icoense, o título honorário de cidadão icoense. Então a história dele vai muito além, tem muitas coisas das quais a gente precisa contar sobre a passagem do pastor Gessé na cidade de Icó, porque realmente é um projeto que começou aqui e que vai para a eternidade, para a glória de Deus. Então, pastor Gessé, nós estamos aqui juntos para homenagear o Senhor no Dia do Pastor. Todo o Ministério Canaã da cidade de Icó parabeniza o pastor Gessé e também todas as crianças do Arca de Noé com toda a sua equipe. Que Deus abençoe. Feliz Dia do Pastor! Nascerão os frutos bons.